Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre descritores em ciências da saúde, o DEX. Se interessou? Então vamos para a aula? Mas antes, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Dessa forma, você consegue receber as notificações quando postarmos vídeos novos, ok? Vamos lá? Então, falando sobre descritores em saúde, abrimos um ambiente de busca, nesse caso aqui o Google, digitamos DEX, damos Enter, e essa primeira opção nós já podemos clicar, descritores em ciências da saúde, tá? E aqui nós encontramos esse ambiente em que passa algumas informações sobre o DEX, tá? Alguns números, Então, algumas informações bem importantes sobre o DEX, tá? Aqui no início, se você quiser saber um pouquinho mais, o que é o DEX, Então, o DEX é um vocabulário estruturado e multilingüe, DEX significa Descritores em Ciências da Saúde, foi criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na indexação de artigos, de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos e outros tipos de materiais. Assim como para ser usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, como Lilacs, Medline e outros, tá bom? Então, ele foi desenvolvido a partir do MESH, com o objetivo de permitir o uso de terminologia comum para a pesquisa em múltiplos idiomas, tá? Proporcionando um meio consistente e único para a recuperação da informação, tá? Então, o DEX integra a metodologia Lilacs e é um componente integrador da BVS. Então, aqui você tem mais informações se você quiser saber sobre o DEX, tá? Então, voltando aqui, eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre essa ferramenta aqui, o Finder, tá? Ele que você vai permitir, localizar automaticamente todos os termos DEX presentes em seu documento. Então, você clica aqui, ele vai abrir essa tela, tá? Aqui em cima você pode mudar o idioma, você pode colocar aqui em português, ok? Então, como que você usa essa ferramenta? Primeiro, você vai selecionar o seu texto, tá? No qual você deseja localizar os termos DEX. Depois, você vai colar esse texto e, em seguida, você vai ver o resultado, tá? Com a lista de termos. Então, clique aqui em Tente Agora, tá? Vou fazer uma busca simples. Qual idioma? O meu artigo ele está escrito em inglês. Eu posso, por exemplo, copiar o resumo desse artigo, tá? Então, eu posso colocar o resumo aqui, coloco o próximo. Qual idioma que eu vou querer esses descritores, Vou querer inglês também, tá? Você quer usar alguns filtros avançados? Posso ir até eles? Posso. Então, aqui, se eu colocar todos esses termos aqui, todas essas opções, vai me dar uma lista bem grande de termos, tá? Então, eu quero apenas os descritores de assunto. Não quero termos alternativos, não quero pré-codificado, não quero os qualificadores desses termos, tá? Não quero tipo de publicação, nem denominações geográficas. Então, eu desmarco essas opções aqui, ok? E deixo apenas descritores de assunto. Coloco em procurar, ok? E ele vai me dar uma lista, tá? De termos que descrevem esse meu texto. Eu posso colocar como as minhas palavras-chave, certo? Bom, essa é uma ferramenta bem interessante para quando nós, vamos submeter um artigo e estamos na dúvida que tipo de palavras-chave nós vamos colocar, keywords, que nós vamos colocar no nosso artigo. Bom, um assunto bastante em evidência é Covid-19, coronavírus. Então, eu vou usar, esse termo encontrado aqui lá na minha busca de descritores. Então, eu volto aqui para a minha tela inicial, tá? Então, essa já falei para vocês sobre o Finder. Uma coisa que eu esqueci de falar no Finder, que aqui embaixo, vamos voltar aqui para o português. Ele explica o porquê, usar o DEX, Então, ele determina as palavras-chave que descrevem de maneira resumida o conteúdo de um texto. Costuma ser uma tarefa trabalhosa. Então, como eu falei, é importante no momento em que eu já tenho o meu artigo todo pronto, escrevi o resumo e eu consigo identificar, as palavras-chave. Eu acho isso, assim, importantíssimo. O uso de termos pertencentes a esse vocabulário controlado pelo DEX proporciona uma maneira precisa
e profissional esta atividade, tá? O DEX, né, o DEX Mesh Finder é uma aplicação que localiza de maneira simples e automática termos DEX Mesh contidos em um texto eletrônico, auxiliando na tarefa de determinação de palavras-chave que podem descrever seu conteúdo. Com as interfaces simples e avançadas, permite seu uso tanto para pessoas sem nenhuma experiência, como por profissionais da saúde de indexação de documentos, ok? Então, observe que realmente é uma ferramenta muito boa, muito útil na nossa pesquisa, ok? Então, vamos voltar aqui para o início, né? Então, aqui no início, nós podemos fazer a busca desses descritores. Então, por exemplo, eu estou estudando sobre COVID, né? Então, o que nós temos aqui sobre COVID? Então, ele dá a opção aqui de usar a pesquisa truncada, né? Então, eu vou colocar aqui COVID, eu quero tudo relacionado a COVID, tá? Então, eu vou colocar aqui o asterisco. Posso, né, qualquer termo que tenha COVID, ou um termo exato que tenha COVID, o ID do descritor, né, nós vamos ver lá na busca que cada descritor tem o ID, tem um código hierárquico ou qualquer qualificador, né, qualificador desse termo, tá? Então, eu quero qualquer termo que tenha COVID, tem essa raiz COVID, né? Então, clico aqui na lupa e vai me dar 2 resultados. Infecções por coronavírus, né, que aí vem o termo alternativo que é a COVID-19, tá? E vou ter aqui a pentostatina, que aí eu tenho aqui COVID, né? Então, né, ele até busca para mim outras formas. Então, COVID acaba sendo um termo limitador. E se eu usar, por exemplo, coronavírus, será que vai me dar mais resultados? Então, vamos colocar aqui coronavírus, vamos colocar aqui um asterisco. Qualquer termo que tenha coronavírus. Já tenho 20 resultados. Então, vários descritores, ok? Observem que COVID já não é tão interessante. Agora, coronavírus já me dá outras opções. E tem o descritor, né, específico para coronavírus, tá? Então, lembra que a gente fez a pesquisa lá no Finder, né? E essa já me deu como um termo o coronavírus. Então, realmente é um descritor mais interessante de você utilizar do que COVID, tá bom? Então, aqui ele me dá outras opções: coronavírus canino, coronavírus da síndrome respiratória do Oriente, coronavírus do Peru, coronavírus do rato, coronavírus felino. Então, eu quero mais informações sobre o que tem só coronavírus. Então, eu posso aqui ver detalhes, tá? E aqui eu tenho algumas informações relacionadas a esse descritor. Ele em português, ele em inglês, ele em espanhol e ele em francês. Alguns termos alternativos para o coronavírus, o seu código hierárquico, nota de escopo, aí dá algumas informações sobre esse termo, nome de indexação, tá? Alguns qualificadores para esse termo, tá? O identificador DEX, ID do descritor, data de estabelecimento, data de entrada e data de revisão, tá? Então, você tem todas essas informações sobre esses descritores. Esses descritores, é importante você anotar quais você utilizou para fazer a sua busca, tá? Então, eu estou iniciando a pesquisa, então eu vou anotar todos os descritores que eu utilizei. Porque isso vai facilitar no momento que eu estiver escrevendo lá a metodologia, né, o método que eu utilizei, então eu vou ter que anotar quais descritores eu utilizei. Outra pessoa, quando ler o meu artigo, ler o meu trabalho, vai conseguir fazer a busca da mesma forma, vai conseguir recuperar o mesmo resultado que eu obtive, tá bom? Então isso é muito importante para eu anotar esses descritores quando eu vou iniciar a minha pesquisa, ok? Gostaram? Não se esqueçam, uma etapa muito importante da pesquisa, não se esqueçam de anotar, tá bem? Então, se você gostou, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!